E aí, galerinha, tudo tranquilo? Bora lá então, continuando aqui na nossa sequência, né, nos espaços agrários, a gente vai dar uma analisada agora sobre a questão dos solos, tá? Vamos entender o que é solos, o que são solos, né? Para depois a gente falar de alguns problemas dos solos, principalmente dos solos tropicais, tá bom? Aparece bastante nos vestibulares, no Enem, então é muito interessante que a gente saiba exatamente sobre esse tema, beleza? Então, antes de mais nada, o solo ele é a menor fração possível de uma rocha, ou seja, a rocha vai passar por aquele processo de intemperismo, de decomposição, de erosão, né? Também pode ser chamado de meteorização, que é nada mais nada menos que o desgaste dela. Quando ela chega na sua menor fração, ela é chamada de solo, tá? Então o solo ele pode ter tanto algumas rochas no meio, né? Pedra, para ser mais direto, e terra também, né? Então é essa mistura, essa junção que a gente chama de solo, beleza? Então, basicamente, a gente nota aí, eu coloquei essa imagem exatamente para você observar uma coisa. No solo, a gente não vai estar falando de rocha. Isso aí é uma rocha magmática, né? Mas nessa rocha magmática ela tem uma característica interessante. Tem uma plantinha ali surgindo, né? Parece uma samambaia. Essa samambaia ela não está crescendo no magma, tá? Na rocha magmática ou qualquer coisa do tipo. Você bem pode ver que existem umas fraturas, né, nessa rocha e é lógico que aí nessas fraturas a gente teve o processo de intemperismo que acabou gerando então solo, né? E nesse solo essa plantinha aí consegue se desenvolver, tá bom? Então é só para fazer essa demonstração para vocês entenderem que o solo ele é uma coisa, rocha é outra coisa, beleza? Essa plantinha está crescendo, não é na rocha, é no solo, beleza? Por quê? Porque vai ter aí o solo então sendo formado dentro dessa fratura aí dessa rocha, beleza? A gente tem basicamente uma rocha matriz que vai dar origem, né, ao solo, só que todo o solo que vai ser parte então da decomposição dessa rocha vai carregar características dessa rocha então matriz, beleza? Então por isso a gente vai ter essa questão. Então olha só, a gente tem ali a rocha embaixo, né, maior tamanho, então um pouquinho mais para cima ela já sofreu mais intemperismo, ela está menor, um pouquinho mais para cima menor ainda, né, e até chegar à superfície, tá bom? Essa imagem aí eu coloquei só para ilustrar, não é assim que ocorre na natureza, tá? Na natureza a gente vai ter uma coisa mais assim, ó, bem mais bagunçada, né? Esse tipo de solo aí, já de olho fechado, dá para a gente dizer que é um solo não muito velho, é um solo jovem. Por quê? Bom, porque toda vez que o solo tem rochas assim, nessa quantidade aí no meio dele, ou ele passou por um processo, né, ou então ele é muito jovem. Uma coisa que chama atenção aí dessa imagem é o seguinte: a gente tem aqui, uma grande quantidade, né, de rochas de tamanhos diferentes. Então, isso aqui das duas umas, tá? Das duas uma. Isso aqui, por ter esse tanto de rocha aqui de tamanhos diferentes, a gente vai acabar chegando à conclusão que, na verdade, isso aqui deve ser próximo, né, ao leito de um rio. Ou então esse rio já passou por aqui em um dado momento. Por quê? Porque o rio que vai carregar tudo isso aqui, com essas características diferentes, né? Quando a gente tem o processo de evolução de um solo, essas rochas aí elas vão estar elas vão ter características mais próximas, mais parecidas, né? Você bem pode ver uma rocha bem clara, uma rocha bem escura, só que o que dá para a gente ter como conclusão de que isso aqui pode ter sido um rio, né? Algumas centenas de anos atrás,
ou às vezes até alguns milhões de anos atrás, é que essas rochas, você bem pode ver, elas têm formatos arredondados, né? Toda vez que a rocha tem formato arredondado, então, significa que ela sofreu um desgaste de transporte, ou seja, a água do rio foi levando ela foi girando, né? E acabou então ficando assim arredondadinha, tá? Se essas rochas elas forem de tamanhos diferentes, não forem tão bem arredondadas, a gente pode ter como característica de passagem de uma geleira, porque a geleira vai transportar rochas dos tamanhos mais variados e ela não vai girando a rocha, né? Então ela não vai ficar arredondadinha. Agora já o rio faz isso, né? O rio acaba então deixando com essas características. Não sei se vocês já ouviram falar que tipo assim, já acharam vestígios de água em Marte. Quer dizer que acharam água? Não, não acharam água. O que são esses vestígios, esses sinais de águas? Você acaba achando então uma região que tem uma grande concentração de rochas redondinhas. Então elas foram roladas, né, giradas, desgastadas nesse processo. Beleza? Simplesmente você vai tipo lixando a rocha conforme você vai girando ela. Tranquilo? A gente tem então essa característica, né, que a rocha matriz vai trazer suas características para esse solo aí resultante, tá bom? Nas regiões quentes e úmidas, os solos são mais profundos, né? Já nas regiões mais frias, deixa eu só voltar aqui, ó, e com pouca umidade, os solos são mais rasos. O que é interessante notar? Para o solo ser mais raso, não precisa necessariamente só ser uma região fria, né? As regiões que também têm pouca umidade, o solo acaba não sendo muito profundo, né? Então, olha só, vamos entender esse gráfico aqui, né? É um gráfico quase mapa. A rocha inalterada, então, seria essa cinza escura aqui, né? E aí a gente vai ter algumas medidas aqui, ó. Esse tracejadinho é a temperatura, então a temperatura baixa, temperatura aumentando, temperatura alta aqui então, né, a maior registrada no gráfico, né? Depois, precipitação, é o tracejado preto, né? Então aqui ó, aumenta a precipitação, né? Agora estou confuso, porque tem duas linhas aqui, escurinhas, e são iguais, né? Tá. Essa aqui, ó, essa contínua é a de quantidade de chuva. Por quê? Porque a de evaporação potencial ela tem que subir quando é mais quente, tá vendo? Então bora lá de novo, aqui analisando, ó. Essa linhazinha então, tracejadinho, sem a bolinha, tá vendo? Né? O cara que fez errado aqui, tá vendo? Ele errou. Então aqui o tracejadinho contínuo é a quantidade de precipitação, de chuva, tá? Então aqui baixa e aqui aumenta. Para você entender melhor esse gráfico, divide ele aqui no meio, tá? Essa região aqui, né? E essa região aqui, beleza? Tranquilo então, ó. Daí a gente vai ter aqui a evaporação potencial. A evaporação potencial, ó, quando a temperatura é baixa, ela não é lá tão alta, né? E daí, ó, nas regiões desérticas e semidesérticas, ela cai também bastante, porque você tem muito pouca umidade. Beleza. Depois, aqui nas regiões ó, da floresta tropical, a gente vai ter maior quantidade de chuva, né? E a gente vai ter também, necessariamente, uma evaporação muito maior. Então, parte da evaporação faz chover de novo aqui na região, beleza? Então, olha só, para o solo, como a gente analisa isso? Para o solo, a gente vai acabar chegando na seguinte questão, ó. Quando não chove muito, né, mas mesmo assim tem ali chuvas e tal, a gente vai ter o solo raso, tá? Porque frio e com pouca chuva, a gente tem baixa decomposição da rocha matriz. Por quê? Isso tudo é uma questão de física, química, né?
simplesmente é velocidade de reação. É o seguinte, quando você tem água, por exemplo, né? Se você pegar água fria e jogar lá dentro uma aspirina, ela vai efervescer, ela não vai efervescer muito rápido, parece que está em câmera lenta. E isso vai ser a redução da velocidade de reação pela temperatura. Então, quando está mais friozinho, né, as reações são mais lentas, beleza? E daí, para fazer o comparativo, você sabe como ela vai efervescer em temperatura normal, né? Vai, tipo, 25 graus. Você vê ela efervescendo lá bonitinho. Se você pegar um copo d'água quente e jogar ela lá dentro, ela faz um show, né? Porque ela vai efervescer rapidão, né? Porque a água está quente. Então, aquecer alguma coisa, que em química você vê pelo delta, né? Ou pela setinha lá da reação, simplesmente acelera essa reação. Ela fica bem mais rápida. Tranquilo. Isso quer dizer então o seguinte, senhores, que toda vez que eu tenho uma região com baixa temperatura, eu até posso ter umidade, nessa região a rocha não vai sofrer grandes alterações, né? Se você pegar uma região quente, ó, bastante quente aqui, né? A linha da temperatura está lá no altão. Se você pegar uma região com essas características, você vai ter exatamente o seguinte: quando é quente, mas não tem umidade, ó, solo raso. Fala, nossa, então quer dizer que no deserto do Saara o solo é raso? Sim, o deserto do Saara o solo é raso. O que você precisa levar em consideração? Sabe a duna? Aquela duna lá, se você cavar, vai, sei lá, pode dar tipo uns 30 metros ali de areia, né? Mas aquela duna, ela fica sendo alterada, mudada constantemente com o vento, né? Por isso que é muito fácil se perder, tipo, no deserto, porque a paisagem, o ambiente, ele vai ficar sendo alterado constantemente. Agora, se você chegasse em um local que você tem o solo mesmo do deserto, né, não a duna que fica indo de um lado para o outro, você teria a rocha matriz ali bem próximo, bem aparente, né? Você não conseguiria cavar muito. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui no Brasil, a região que tem solo menos profundo é exatamente o sertão nordestino. Por quê? Falando, nossa, mas ela é quente pra caramba, né? Então acelera bem a reação. Tá, acelera bem a reação. Mas eu não tenho o meu solvente universal, que é a água, né? Então essa reação ela vai ficar prejudicada, ela não tem, digamos assim, com o que reagir. Então, quando não tem a água, o solo não fica muito profundo, tranquilo? E daí a gente chega, por exemplo, na floresta tropical. Na floresta tropical, a gente vai ter, então, ó, muita chuva, elevada temperatura. Olha o que acontece, então, com o solo. Vai lá no fundão, né? Tipo assim, mas a rocha aqui está pouco alterada. Beleza, mas ela foi alterada, né? Então, simplesmente a gente vai ter aqui um solo muito mais profundo. Então, nas regiões quentes e úmidas, tá? Não se esqueça da umidade, o solo vai ser profundo. Nas regiões frias, o solo vai ser menos profundo. Deixa eu só voltar aqui, ó. Brasil possui solos profundos. Por quê? Porque no Brasil é bastante quente e chuvoso, tá? Esse tipo de solo aí, ó, é bastante presente, por exemplo, na nossa região, né? E você bem pode ver, olha a profundidade desse paredão. Só em uma região, então, bastante quente e que a gente tem bastante pluviosidade, ou seja, que a gente tem bastante chuva, a gente vai conseguir fazer um negócio desse. Por quê? Se isso fosse, sei lá, numa região mais fria, tipo no Canadá, essa parte ali de baixo, pelo menos uns 3 metros dessa imagem aí, ó, seria rocha pura. Os caras teriam que dinamitar isso aí, né? Fazer um monte de coisa, então, para conseguir fazer um negócio desse aqui.
Por isso que nos países desenvolvidos, que vão ter temperatura mais baixa, tá? A gente vai ter muito túnel, né? Aquelas perfuratriz, tá ligado? De girar, que vai quebrando toda a rocha, que aí o cara faz, já passa trem, passa tudo quanto é coisa. Aquelas perfuratriz, elas não vão ser normais aqui no Brasil, né? Nem nos países tropicais. Então, o que a gente nota? A gente nota que esse processo de furar, de fazer túnel no meio da rocha e tudo mais, os países desenvolvidos vão dominar. Por quê? Porque a gente não precisa de perfurar rocha, né? A gente sempre fura só a terra, vai de boa, não tem problema nenhum, né? Então, ó, tipo, esse cara aí, já viram vídeo desses caras que ficam construindo coisas, né? Bom, antes de mais nada, esse cara aí, ó, a chance desse cara fazer isso na Amazônia, não sei qual parte da Amazônia, se Bolívia, Brasil, Venezuela, não sei qual, até porque eu assisto isso antes de dormir, tá ligado? Aquele videozinho só pra te dar sono, eu assisto no mudo, não sei se ele fala. É... Também não tenho a menor curiosidade de matar essa ideia. Né? Tipo, eu coloco no mudo e fico lá vendo o cara cavando, cavando. Parece que eu vou cansando só de ver o cara cavar. E faz tudo na mão, né? Então, olha só isso aqui. Eu coloquei essa imagem exatamente por conta disso. Ó. Aqui dá para você ver a superfície, né? Aqui, ó, tem no mínimo 1,5 m. Aqui, pode botar aqui 2 metros, né, de profundidade que o cara cavou. Depois ele ainda fez uma piscina aqui. E esse aí eu assisti, tá? Ele entra dentro dessa piscina aí, ó. A água fica perto quase que do ombro dele. É funda, é funda. Ou seja, o cara perfurou aí, ó, a mão uns 4 metros de boa, né? E ele tirou toda essa terra aí na mão mesmo, né? Por quê? Porque é solo, é só terra, é só terra. E principalmente a gente nota aí, ó, não é uma terra assim tão compactada, é uma terra mais arenosa. Por isso que isso deve ser em alguma região da Amazônia. Se não for em alguma região da Amazônia, tem que ser em alguma região da Oceania, né, que tem uma vegetação próxima da Amazônia. É que o clima acaba fazendo isso com o solo. Né? Depois a gente vai ver ainda os problemas do solo e a gente vai notar isso. Então, ó, região quente e úmida, no caso do clima equatorial, super úmida, né? Então o cara consegue fazer isso aí tudo só com uma ferramentinha lá, né? De boa. Eu juro pra vocês que eu fico assistindo e, tipo, às vezes eu fico até com medo. Eu falo, meu, se esse cara não fizer essas paredes aí mais grossas, vai cair tudo essa merda. Né? Por quê? Porque o solo não é tão forte, ele não é tão compactado, né? Então, um ótimo exemplo aí para vocês de que em regiões quentes e úmidas a gente tem solo profundo, beleza? Nas regiões que são frias, então a gente não vai ter um negócio assim tão profundo. Né? No sertão nordestino, a gente, como eu já disse, né, a gente tem pouca umidade, devido a isso o solo não é tão profundo. Outra dupla característica aí para você guardar, essa é muito boa. Os solos que são arenosos, eles são menos férteis. Os solos que são argilosos, eles são mais férteis, tá? Tem um negócio que chama potencial de troca catiônica. Simplesmente a areia vai possuir um menor potencial e principalmente a ligação ali, né, entre as partículas do solo, ela é menos forte. O que acontece então? A água passa com mais facilidade, além do que a areia ela tem uma granulometria muito grande. Granulometria é o tamanho do grão da terra, do solo, tá? Areia, principalmente tipo aquela areia de construção, você pega, passa na mão, fala, minha nossa, parece tipo uma lixa, né? Agora se você pega a terra normalzinha e passa na mão, você fala, cacete, que merda que eu fiz, né? Tipo, me sujei tudo. Ela é tão fina que ela gruda na sua mão, né? Agora a areia é tão grande que nem isso ela consegue fazer. Você dá só uns tapinhos, pronto, foi embora. Isso faz com que quando a água passe pelo solo que é arenoso, ela consiga levar embora diversos minerais, né? Alguns nutrientes ali que estão no solo.
né? E isso então faz com que o solo fique mais pobre, beleza? Ele vai perder então a sua fertilidade. Os solos argilosos, eles vão ter uma capacidade de troca catiônica maior. Isso faz com que os solos argilosos eles sejam mais compactados. A água não consegue passar por ele tão rápido, né? E mesmo quando ela passa por cima, ele está tão forte, grudado, que ela não consegue arrancar. Por isso, por exemplo, o problema de vossoroca, com essas características de transporte de solo, para nós no estado de São Paulo vai ser mais grave, por exemplo, do que para quem mora no norte do Paraná, né? É muito mais difícil transportar esse tipo de solo de terra roxa, né? Então, olha só, isso aí é um solo arenoso, né? E até pela cor dele é um pouco mais claro. Os solos arenosos eles têm tendência a serem mais claros, né? Tem uma outra coisa também que você pode pegar solos de regiões pobres, como é o da Amazônia, e transformá-lo, deixá-lo mais rico, mais fértil. Como? Você simplesmente joga resíduos, até das próprias árvores, tá? Tipo folha, qualquer coisa, e se ficar lá por bastante tempo, é como se houvesse uma reciclagem, né? E simplesmente isso acaba deixando o solo mais fértil. Os índios, por exemplo, por isso que eu coloquei essa imagem, os índios sabem muito bem como fazer isso. Eles vão misturar, olha só, matéria orgânica, cinzas, né, aqui e simplesmente vai deixar a rocha mais fértil. Essa fertilidade, quando você coloca aí partículas, elementos orgânicos, ela vai simplesmente deixar o solo mais fértil, né? E isso é direto ação humana, né? Você simplesmente é tipo você jogar adubo na terra. Essa imagem aí, ó, isso é do norte do Paraná. Preste atenção nesse solo. Isso aqui não é uma estrada asfaltada nem coisa do tipo. E também tem mais um detalhe: não acabou de chover. Parece que acabou de chover, né? Não, não acabou de chover. Quem já andou bastante pelo norte do Paraná, igual eu fiz faculdade lá, sabe muito bem disso. Parece que é asfaltado, sabe? Tipo, meu, essa terra é muito doida, porque ela é muito argilosa. E daí, quando chove aí, tipo, vira um lamaçal, na verdade, fica bastante escorregadio. Mas não fica aquele barreiro, aquele atoleiro todo, né? Até você pode, sim, atolar em algumas regiões, mas como o solo é muito melhor compactado, a granulometria é muito pequenininha devido à argila, você acaba tendo um solo mais firme, digamos assim. A água não consegue levar ele embora tão fácil. E principalmente isso aumenta a fertilidade do solo, né? Bem pode ver aí dos dois lados da pista, ó, como tá bonitão aí, me parece milho. Parece, mas não dá para ver, que a foto não tem uma resolução muito boa, né? Então, os solos argilosos eles vão ser férteis. Os arenosos serão menos férteis, beleza? Guarde essa ideia. E aí a gente tem de verdade uma análise do solo, parte por parte, né? O solo ele é composto, ele é formado por horizontes, tá? Seriam essas linhas aí, ó, que a gente separa, beleza? Então, ó, os horizontes eles terão essas diferentes características, diferentes composições, tá? A parte de cima, né, vai ser a superfície que a gente chama de horizonte O. O de orgânico, beleza? Por que orgânico? Porque é onde vai estar toda a matéria-prima, toda a matéria orgânica ali do solo. E o solo, quanto mais matéria orgânica ele tiver, mais fértil ele fica. Então, peraí. Então, tipo assim, solo arenoso, tem como eu deixar ele fértil? Tem. Matéria orgânica, né? O solo da Amazônia, como eu mostrei, como a gente viu, ele é arenoso. Fala, nossa, então o solo da Amazônia não é fértil. Não, o solo ele separado, não. Ele é bastante infértil, né? Ele tem poucos nutrientes, né? Poucos minerais, foram todos levados embora pela água. E como que eu consigo sustentar uma floresta como é a amazônica lá então?
Bom, simplesmente matéria orgânica. A floresta amazônica é como se ela se autoadubasse, né? Então, restos de folhas, de árvores, de animais, de tudo. Como assim restos de animal? O bicho morre, tá lá, né? Então, ele acaba fertilizando o solo da floresta também. Nada se perde, tudo se transforma, né? Então, simplesmente, quando você joga matéria orgânica no solo, o solo vai conseguir transformar isso em adubo, né? Beleza, então o horizonte O, extremamente importante, muito fértil o horizonte O. Na verdade, ele que vai carregar essas características da fertilidade. Então pense aqui comigo, ó. Quando um jumento pega e põe fogo no mato que está seco e acha que melhorou a qualidade do solo, porque tirou tudo aquele mato seco, e aí depois nasce as plantinhas verdinhas e tal. Não, na verdade ele fez exatamente o oposto disso, ele deixou o solo mais pobre. Por quê? Porque ele acabou com alguns elementos orgânicos que tinha no solo, né? Então a primeira camada ali do solo perdeu todos os elementos orgânicos, né? Alguns centímetros ali de profundidade, o solo perdeu a fertilidade. E daí a gente tem o horizonte A. O A, olha só, ele tem matéria orgânica e matéria inorgânica. Beleza. O que a gente tem então? A gente vai ter aqui alguns elementos orgânicos da superfície do horizonte O que acabaram conseguindo chegar aqui. Pode ser tipo assim, só o diluído dele que a água conseguiu trazer mais para baixo, tal. Só que a gente vai ter também traços da rocha matriz aqui misturados, beleza? No horizonte B, que é o chamado de subsolo, né? Então o A seria a primeira lâmina, o O seria a primeira lâmina, o A um pouquinho mais para baixo, né? O B já seria tipo assim, você precisa cavar bem para chegar no B, né? Pode ser tipo uma faixinha pequena, ou então, sei lá, até 1 metro, né? O B, então, é o subsolo. No B, a gente vai ter mistura de areia, silt ou argila, né? Aqui, ó, acúmulo de materiais, né? Interno e externo. Então, aqui a gente vai ter muito... Opa, voltei mais um. A gente vai ter muito claramente essa mistura de alguns elementos que desceram aqui do A e chegaram ao B, só que a gente vai ter também fortemente as características da rocha matriz. No C, a gente vai ter o primeiro momento de fraturação dessa rocha matriz. Então, ó, quer dizer que a primeira camada aqui do solo, as duas primeiras, elas vão ter influência externa, né? E basicamente essa aqui também um pouquinho, então tipo assim, eu tenho um pouquinho da rocha matriz e boa parte do que veio de fora, sei lá, trazido pelo vento, que caiu ali em cima desse solo, né? Imagina tipo a floresta amazônica. Então no A a gente vai ter um pouquinho dessa matéria que vem de baixo, né? E uma boa parte do que vem de cima. No B, a gente vai ter uma maioria, digamos assim, de características mais próximas da rocha matriz. O C é só rocha matriz, tá? Na parte C é só rocha matriz. E daí a gente tem o R, que seria a rocha matriz por si só, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem todas essas características. Lógico, tá? Tem alguns solos que você pode ter a falta de um desses horizontes. Ou então pode estar trocado, né? Mas enfim, vocês não precisam se aprofundar nisso. O que é interessante? O que é interessante é que essa composição do solo, então, ela sim pode ter algumas variações, mas a grosso modo ela ocorre assim, diretão. E essas imagens, ó, se você já passou na pista, principalmente na pista, né, porque é onde a gente tem contato quando eles cortam, e aí você consegue ver mesmo o horizonte do solo, você nota que tem cores diferentes. E é exatamente isso. Então, olha só, aqui, ó, essa primeira camadinha, o O, né? Essa segunda camada, o A. Aqui,
é o B, né? Aqui o C, pode ver que no C, ó, a gente tem rochas aqui já no meio, tá bom? Fala, nossa, mas eu já vi lugar que tem muito mais, não tem só tipo 3, 4 linhazinhas assim. Sim, a gente tem variações, tá? Na verdade, ainda bem que a gente não entra nisso, porque tem tipo A1, A2, B1, B2, C1, C2. O B, se eu não me engano, acho que ele vai até o 7. Minha nossa, dá calafrio só de pensar. Eu já fui estagiário da geologia, eu fazia isso. Tipo, classificação de solo. Óbvio, mas é chato demais. Mas enfim, estagiário, né? Então, essas aí serão as grandes características dos solos, beleza? Então, senhores, ó, beijão, bons estudos aí para vocês e até mais. Ó o Snoopy. Tchau, tchau.